Capítulo 2121 Palácio Oculto, Parte 1. Era a aura de Kigan, permitindo que Shenagrosh entendesse o significado daquela peça. Continue, Kalten Dusk disse com uma voz fria enquanto seu suposto servo continuava se contorcendo em suposta agonia. Sim. O comerciante bateu a cabeça no chão algumas vezes em desculpas pelo tempo perdido enquanto tentava se lembrar de cada boato que ouvira. Perdoe-me, ó rei silencioso, mas isso é tudo o que sei. Nunca visitei os palácios secretos, nem sei sua localização, mas posso lhe dizer quem os conhece. Kalten então deu a Dusk os nomes reais, a lista de pseudônimos e os esconderijos dos membros da Corte dos Mortos-Vivos nas várias cidades que eram mais propensos a ter informações em primeira mão sobre as fortalezas de Orpal. A boa notícia é que a Rainha Louca não sabe nada sobre os palácios. Mesmo depois de se submeter a ela, os anciões das cortes os mantiveram em segredo dela. Além disso, eles não retiraram uma única moeda de ouro, com medo de que Trude fique de olho neles. Os tribunais temiam que a mobilização das tropas necessárias para derrubar as fortalezas não tivesse escapado à sua atenção e alertaram-na das suas verdadeiras intenções caso ela conseguisse infiltrar um dos seus generais no ataque. Todas essas são boas notícias, mas o que você quer dizer com as tropas necessárias? Dusk perguntou. O rei morto ainda está vivo e seus feitiços ainda estão com força total. Além disso, não há como dizer quantos de seus escolhidos estão guardando os palácios. Desviar da guerra as forças necessárias para derrotá-los teria sido algo difícil de passar despercebido. Kalten respondeu. Deixe-me adivinhar. Os nomes que você me deu pertencem aos encarregados de planejar o ataque aos palácios. O Sol Vermelho disse, conectando as diferentes informações. Você está certo, meu senhor. As cortes precisam estar preparadas para o momento em que decidirem se rebelar. Rapidez é a chave para que quando a Rainha Louca entender o que está acontecendo, já seja tarde demais. O comerciante assentiu. Eu não poderia concordar mais. Shenagrosh disse enquanto pressionava diversas runas em seu amuleto para contatar seus irmãos e compartilhar com eles essa informação. Devemos coletar as informações que as cortes coletaram graciosamente para nós e atacar os 3 palácios ao mesmo tempo. Errado. O tom de Dusk era o de um general dirigindo-se às tropas. Coletaremos as informações conforme você sugeriu, mas depois liderarei o ataque a cada palácio pessoalmente. No calor da batalha, seus irmãos não reconheceriam o escolhido de um guarda ou um ancião de uma concubina. Eu conheço todos os mortos-vivos que valem a pena conhecer e aqueles que podem ter sido tolos o suficiente para seguir Night em sua busca. Minha presença permitirá que vocês, híbridos, separem o joio do trigo e façam tudo para aqueles que não precisamos pegar vivos. Assim que conquistarmos um palácio, passarei para o próximo para que os ataques sejam não apenas muito mais eficientes, mas também quase tão rápidos. Os olhos de Shenagrosh se transformaram em 2 fendas ardentes de mana enquanto ela avaliava o tempo que eles economizariam com a ajuda do cavaleiro contra o atraso que a espera por ele causaria. Você é um bastardo cruel, retiro algumas coisas que pensei sobre você no passado. Ela assentiu. E o garoto? Kigan interrompeu abruptamente sua farsa e se levantou, preocupado com Kelia. Estamos de acordo ou eu nunca teria oferecido minha ajuda. Dusk disse aborrecido. Ele. Shenagrosh apontou para Kalten. Vamos deixá-lo viver, por enquanto. O Sol Vermelho respondeu. Ele pode ter nos fornecido informações falsas ou retido algo para garantir sua sobrevivência. Só nos livraremos dele após o final da missão. Mas, meu senhor, você ficou do lado de Orpal no momento em que eu parti e também o abandonou quando a corte o depôs. Agora, você os está atraindo por mim. Você viu e ouviu muito. Um estalar de dedos de Dusk produziu uma explosão de magia espiritual que atingiu os tímpanos de Kalten, fazendo-o desmaiar. Você quer que matemos todos nesta mansão também? Kigan perguntou. Não há necessidade. Dusk balançou a cabeça. Eles acabaram de ver 2 batedores da academia e um estudante, enquanto Kalten sabe que sou o Sol Vermelho.
Se eu o deixar ir, as pessoas que sentiram o cheiro de Kelly irão memorizá-lo e procurar por mim. Com a saída de Kalten, eles começarão investigando seus inimigos dentro e fora das cortes. Mesmo que alguém sobreviva aos nossos ataques e consiga escapar, quando os rumores sobre o meu retorno se espalharem, as pessoas terão esquecido meu pseudônimo e seu cheiro. Dos que os híbridos deixaram o grupo e compartilharam as informações recém-adquiridas com o resto da organização. Eles levaram o resto da noite para cruzar as referências de tudo e descobrir onde suas novas marcas estavam escondidas. As abominações esperaram o nascer do sol para atacar, quando os mortos-vivos estavam mais fracos, enquanto o caos estava mais forte. O resto do dia foi gasto estudando as plantas dos palácios secretos coletadas pelas cortes, descobrindo sua localização e usando seus planos de batalha como base para os híbridos. Porra, é quase pôr do sol, mas não podemos nos dar ao luxo de esperar até a manhã seguinte. A essa altura, as cortes dos mortos-vivos estarão no nosso encalço. Keegan disse enquanto eles usaram o teleporte do caos a uma distância segura do Palácio do Prazer. Dia ou noite não teriam feito diferença. Dusk respondeu. A Night ainda está viva e seus prismas permitem que seus escolhidos compartilhem suas habilidades de linhagem entre eles. Ela sempre escolhe um morto-vivo capaz de se mover livremente durante o dia para que a força de seus lacaios não seja afetada pelo sol, a menos que estejam ao ar livre. Entre isso e a profundidade deste lugar no subsolo, eles não sofreriam com o elemento leve no ar, mesmo que fosse meio-dia. Os três trabalharam juntos para desativar as matrizes mais perigosas do lado de fora antes de iniciar o ataque. Graças ao seu conhecimento coletivo e à magia espiritual do Dusk, o único limite era o tempo. Se eu tivesse pelo menos uma fração dos meus poderes, poderia assumir o controle das chamas primordiais do híbrido e derrubar as formações mágicas em questão de segundos em vez de horas. Ele amaldiçoou interiormente. E quanto à maré da perdição? Kelly perguntou. Isso seria estúpido. Depois de um tempo, as matrizes voltariam a ficar online. Em algum momento, eu teria que liberar sua energia. Se eu fizesse isso fora do palácio, o elemento surpresa seria perdido. Se, em vez disso, liberarmos a maré da perdição lá dentro, teríamos que vasculhar os escombros e não haveria sobreviventes para interrogar. Dusk respondeu. Depois de se livrar dos mecanismos de autodestruição e das matrizes de selamento elementar, eles avançaram. Ainda restavam muitas formações mágicas, mas mesmo que os mortos-vivos não devessem ter visão da vida, mas o sistema de controle teria percebido sua adulteração e soado o alarme. Conhecendo o Orpal, eles esperavam que o Palácio do Prazer fosse algo cafona e chamativo como um bordel. Em vez disso, parecia uma pequena fortaleza subterrânea. Capítulo 2122 Palácio Oculto, Parte 2. A sua estrutura era de um castelo rodeado por um muro circular que ia do chão ao teto, deixando apenas uma entrada tão óbvia que está equipada com armadilhas. O Rei Morto nunca brilhou pela originalidade, mas reconhecia uma boa ideia quando via uma. Então, ele iria roubá-lo, melhorá-lo e chamá-lo de sua própria criação. Ele pegou uma página do livro das Terras Eclipsadas e construiu o palácio no teto em vez de no chão. A caverna que ele escolheu era baixa e os corredores que levavam até lá eram estreitos, de modo que as criaturas voadoras não teriam vantagem ali e as de grande tamanho não seriam capazes de usar sua verdadeira forma em seu verdadeiro potencial. Sou eu ou este lugar parece projetado para combater Veren? Kelly perguntou. Se estivéssemos falando de qualquer outra pessoa, eu diria que o Rei Morto apenas construiu isso para impedir qualquer besta divina. Conhecendo meu, entretanto, você provavelmente está certo. Shenagrosh respondeu. A propósito, parabéns, Kelly disse. Parabéns pelo quê? Ouvi falar do bebê e sei que nunca antes uma abominação conseguiu dar vida. Sua espécie deve apenas aceitá-lo. Isso não é um grande problema para vocês, híbridos? A jovem perguntou. Significa mais do que você pode imaginar. Shenagrosh deu-lhe um sorriso caloroso enquanto desejava que Vastor fosse o próximo. Lith era um híbrido como nós, mas de alguma forma, ele superou todas as nossas limitações.
Se ele fez isso, significa que nós também podemos. Nesse ponto, nos tornaremos uma raça adequada e, com o tempo, nossos descendentes não serão tratados de maneira diferente daqueles das bestas imperadoras como foi a festa. Pedi a Milia, quero dizer, a imperatriz para me trazer junto, mas ela recusou. Ouvi dizer que foi incrível. Não sei, já que também não pude comparecer. Salah-Ark me negou entrada. Shenagrosh suspirou. Seu único consolo foi que ela ainda conseguiu parabenizar Lito por meio do amuleto e ouvir Dzinia sobre a festa. Kiga ativou seu olho balor preto junto com sua habilidade de linhagem de Fênix, Passo das Sombras, para conjurar sua habilidade híbrida, Caminhada nas Sombras. Ele fundiu a si mesmo e a seus companheiros com a escuridão da caverna e emergiu do outro lado da parede. Um passo regular teria criado pontos dimensionais de acesso que brilhariam como estrelas na escuridão da caverna. Os passos do caos, em vez disso, teriam sido limitados à sua linha de visão e, uma vez que saíssem, as matrizes de detecção de movimento os teriam avistado. Caminhada nas sombras, em vez disso, permitiu que eles se movessem enquanto ainda estavam escondidos pela escuridão enquanto procuravam um melhor ponto de entrada. Mesmo quando saíram dela, não precisaram sair das sombras, fazendo um movimento que seria percebido. A escuridão simplesmente se fundiria em seus corpos como se sempre tivessem estado lá. A informação que possuímos é precisa. Dusk disse, feliz que caminhada nas sombras cobriu a luz que saía de seus olhos devido à visão da vida. As portas menos encantadas são apenas uma armadilha. Atrás deles, existem inúmeras matrizes e uma parede sólida de Orichalcum com 2 metros de espessura. No momento em que entramos, uma segunda parede de Orichalcum selaria a entrada, deixando-nos presos dentro das matrizes e sem nenhum lugar para piscar. Para piorar a situação, esta escuridão não é normal. Isso deixa todos os meus sentidos confusos e não consigo captar uma coordenada unidimensional mesmo que admitiu embaraçado. Se não fosse por caminhada nas sombras, eu teria perdido o controle de qualquer feitiço dimensional no momento em que entramos. Se não há outra maneira de entrar a não ser pela porta principal, podemos muito bem bater corretamente assim que Kiga os trouxe de volta para a frente dos portões da fortaleza. Shenagrosh lançou seu feitiço do caos de nível 4, vazio uivante. O raio preto do tamanho de uma pequena árvore perfurou as fileiras defensivas, a porta de Orichalcum, e acionou as armadilhas atrás dela. As camadas internas das proteções mágicas conseguiram detê-lo antes mesmo que vazio uivante chegasse ao final do corredor. Que porra! O dragão das sombras disse surpreso. Isso deveria pulverizar a porta e abrir caminho por dezenas de metros, enquanto apenas abriu um buraco na entrada. A culpa é minha, Dusk disse. Parece que Night colocou as mãos em meus feitiços anti-abominação. Depois da nossa última luta, entendi o quão poderosos vocês, híbridos, são e criei uma série de encantamentos baseados na magia da luz. Dessa forma, sempre que um de seus feitiços de caos atinge algo imbuído de contramedidas, o elemento de luz neutraliza parte do caos no impacto enquanto os arranjos o enfraquecem milimetricamente. Como podemos desligá-los? Kigan perguntou. Eu não faço ideia. A visão de vida me mostra que Night deu aos meus encantamentos seu próprio toque. Eu precisaria de tempo para estudá-los e não temos nenhum. O alarme já estava soando e vários mortos-vivos armados até os dentes convergiam para a entrada. Tudo bem, o dragão e a fênix acenaram um para o outro enquanto emitiam uma explosão de chamas de origem violeta brilhante em uníssono. No momento em que se conheceram, suas forças vitais imbuídas na energia mundial ressoaram umas com as outras. Permitiu que as chamas místicas combinassem suas forças em vez de se cancelarem e se transformarem em chamas primordiais. A violeta tornou-se branca e brilhante e a coluna de fogo cresceu até preencher todo o corredor. As chamas primordiais queimaram tudo em seu caminho, deixando para trás apenas pedras carbonizadas e cinzas. Espere um segundo, Kelia disse no momento em que as chamas brancas desapareceram e ela pôde ver novamente com a visão da vida. Como esses dois mortos-vivos ainda podem estar vivos?
Mesmo com nosso equipamento, teríamos levado uma surra de algo tão poderoso. Enquanto o resto dos soldados foi vaporizado, algumas figuras humanoides nunca pararam de avançar e agora estavam a apenas alguns metros de distância. A pele deles ficou vermelha com o calor, mas fora isso, eles não pareciam estar feridos. Keegan e Shayna Grosh não tinham visão de vida e tiveram que confiar em seus outros sentidos para navegar na escuridão do corredor. O ar estava cheio do cheiro de mortos-vivos, carne queimada em metal e pedras superaquecidos. As criaturas avançaram com passos tão pesados que a densidade de seu corpo devia estar no mesmo nível de uma besta imperador de tamanho médio. Eles também, só que não se importam dos que teve que admitir que Night e Orpal eram bastante impressionantes quando se dedicavam a isso. Após o desaparecimento do Sol Vermelho, sua irmã pegou os projetos de seus melhores golems e os criou usando seus prismas como recipientes para o núcleo de poder. Dessa forma, eles não apenas eram capazes de se alimentar do elemento natural da escuridão como ela, mas também seus escolhidos poderiam usá-los como armaduras. O prisma do golem e aquele dentro do escolhido se comunicavam entre eles, permitindo que os mortos-vivos usando o construto movessem como seu próprio corpo. Deu aos golems a inteligência e a capacidade de adaptação que normalmente lhes faltavam. Além disso, deu aos mortos-vivos uma camada protetora de algumas toneladas de pedra sólida cravejada de adamante e vários feitiços que eles não precisavam recitar. Continua no próximo vídeo.